Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, me chamo Vini Pato e nesse canal a gente vê sobre geopolítica, espiritualidade, globalismo, economia e agora também react dos vídeos que eu costumo assistir, dos vídeos que eu gosto de ver, e hoje a gente vai assistir um corte do 38 no Café com Ferri. O Ferri é uma pessoa que tentou doxar o perfil do Mrs. Capital, que é um perfil anônimo na internet, no X, na qual ele faz várias postagens a respeito do Bitcoin. Hoje ele já até inclusive foi desativado depois da ameaça que esse Ferri fez, ele acabou desativando o perfil dele. É uma pessoa que não gosta de Bitcoin e só trabalha com investimento tradicional. Então vamos entender aí, vamos assistir esse corte, 38, o futuro presidente do Brasil. Aí antes, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para que a gente alcance aí os 3.000 inscritos. E muito obrigado, já deixa seu like aí se você gostar desse conteúdo, deixa o que você achou aí da gente fazer vídeos react também. Bora pro vídeo. Um episódio ao vivo aqui do nosso podcast Café com Ferricast. Bem-vindos todos. Aproveita que é ao vivo, envia esse link aqui para todo mundo que tu conhece, teus grupos do Zap Zap, especialmente se tem aquele amigo que investe em Bitcoin ou que ficou de fora do Bitcoin e aí fica com raiva do vizinho que comprou Bitcoin, aquela história. Envia para os amigos aí que gostam de Bitcoin, que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Estamos aqui. Talvez esse seja o jeito também deles alcançarem um público novo, furar a bolha aí, então trazer o 38 para eles pode ter sido uma coisa boa, né? Aqui em novo estúdio aqui, no nosso novo escritório, nossa nova estrutura incrível. O novo estúdio, você tá perdido nas câmeras, vai. Câmera lá. Estou perdido nas câmeras do novo estúdio, então bem-vindos todos, muito obrigado. Hoje a gente tem aqui inclusive uma plateia ao vivo no nosso novo estúdio aqui e inclusive nossos patrocinadores vieram prestigiar. Então a gente vai fazer uma quebra de protocolo hoje aqui, presentear nosso convidado do dia, Renato 38, logo no começo do programa, com o presidente da Minerva Foods, Edson Ticle, bem-vindo. Olá, e outra, né, a melhor carne do Brasil. Entra aí, ô Ticle, aqui é o negócio ao vivo. Rapaz, nosso canal também Renato 38 hoje aqui. Minha honra, né? Cadê? Vai chegar na Bahia. Se alguém estiver esperando por isso, não crie expectativas. Vou aproveitar. Obrigado a vocês, obrigado pela parceria e parabéns aí pelo estúdio novo. Está aqui o patrocinador ao vivo. Queria agradecer demais a audiência do podcast que mais cresce no Brasil. São mais de 2... Patrocinador, quando é o 38, o cara quer entregar em mãos. 38 é pica. 2 milhões de inscritos. Seguimos fortes para assumir a liderança. Já somos o melhor, mas ainda não o maior. Em breve também o maior podcast do Brasil. Hoje com a presença ilustríssima, do homem do Bitcoin no Brasil. O Bitcoinheiro. Foram a estimativa foi de 200 mil pessoas foram influenciadas por Renato 38, que cá está, a comprar Bitcoin. E de lá pra cá o Bitcoin só subiu logo. Todo mundo tá ganhando dinheiro e o cara tem... O 38 é um cara fenômeno. Inclusive eu fui para Miami num curso de autocustódia que ele fez lá, então eu estive lá. Todo mundo honrado e muito foram para prestigiar o cara. Então assim, eu saí daqui, fui para lá, encontrei com ele, trocamos, tem até vídeo aqui no canal, eu lá contando como é Miami, como que foi em Orlando, e uma pessoa, 200 mil pessoas, o cara atingiu um público bom. Será que é tudo isso? Acho que pode ser até mais, viu? Até mais, porque no perfil do Instagram dele, se eu não me engano, ele tem mais. Deixa eu ver quantos inscritos ele tem aqui. $715 mil inscritos, então com certeza ele influenciou muito mais de 200 mil pessoas. Todo mundo que assiste ele é porque foi influenciado positivamente. Tem uma audiência raiz. Eu começo o podcast agradecendo a presença do Renato aqui hoje e pergunto, Renato, Bitcoin é uma bolha? Tem dois critérios técnicos de bolha, né? Inclusive eu aprendi isso com o curso do Schiller, um dos Nobels que dá curso grátis lá no Coursera, quem tiver interesse, aconselho altamente. Porra, Financial Market de graça. Ele responde, o monitor dele responde. Eu troquei e-mail com o Nobel de graça, bicho. Que loucura, né? Tem dois critérios de bolha. Tem um critério fundamentalista e o critério técnico, não é isso? O critério fundamental, o critério mais prático, mais fácil de determinar a bolha é se ele variar mais do que 2 vezes o seu desvio padrão, não é isso? O Bitcoin, em 2017, aumentou 20 vezes. Ele normalmente triplica. Isso é bolha? Passou bem mais do que 2 vezes o desvio padrão, não é isso? Em 2013, o Bitcoin saiu de 2 dígitos para mais de $1.000. Bolha? Com certeza, não é isso?
Agora, nesse instante, o Bitcoin está variando mais ou menos do que a sua variação média, muito menos, então ele não está em bolha nesse momento, nessa fundamentação. Agora, se você ignorar a técnica e for para o fundamento, o Bitcoin é liberdade. O Bitcoin muda a relação de homem e mulher, de marido e mulher, de pai e filho e de governantes e governados. A hora que ele entra nessa, o pessoal já puxa a cadeirinha aqui. O valor da liberdade, ele está aumentando ou diminuindo com os governos imprimindo mais moeda e mais tribunais e mais ditaduras e mais governos tributando e fazendo mais controle de capitais? Será que os fundamentos do Bitcoin, eles aumentaram ou diminuíram? Além do valor utilidade do Bitcoin ter aumentado, tem um negócio chamado efeito rede, não é isso? Cada usuário de uma rede telefônica aumenta seu valor exponencialmente, né? E o número de usuários do Bitcoin tem dobrado a cada 2, 3 anos, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, só isso daí já é o suficiente para você querer entender e estudar o Bitcoin. Então essas duas pessoas que estão conversando aí com ele, o Ferri e o outro que eu não faço ideia de quem seja, eu nunca vi esse podcast, então primeira vez que eu tô vendo, só por conta do 38ão, não assisto esse tipo de conteúdo. Então, basicamente, se eles não entenderem e não fizerem se questionar, basicamente pela adoção da rede, o esquema de bolha que ele acabou de comentar, tudo isso não fizesse questionar, só esse trechinho já é o suficiente para a pessoa ficar fora e aí eles vão ser o último e vão pagar muito mais caro lá no futuro. No meu entendimento. Eu acho que nem no aspecto fundamental, nem no aspecto técnico, o Bitcoin não apresenta sinal de bolha agora. Eu espero que ele entre em bolha daqui pro fim do ano, né? Daqui para o ano que vem ele bata aí, sei lá, 400, 500 mil dólares e dê mais uma oportunidade de quem quiser esperar ele cair 80%, né? Tu acha que tem chance dele cair 80% de novo ou não? Como a gente estava conversando antes ali fora, existem várias coisas que podem acontecer que pode fazer o Bitcoin cair 80%. Porque é o seguinte, quando o Bitcoin é sempre mais líquido do que os outros ativos, porque é o único ativo que você consegue liquidar ou transferir para qualquer lugar do mundo em 5, 10 minutos, num domingo de noite, não é isso? Você não consegue fazer suas ações se transformarem em ações da Bolsa Brasileira, se transformarem em N num dia de domingo, não é isso? Para garantir que você não vai tomar chamada de imagem do outro lado do mundo. E o Bitcoin você consegue. O que é mais líquido, o que é mais alavancado, ele tende a variar mais, não é isso? O Bitcoin, ele não concorre só com prêmio de liquidez, com imóveis, com ações, ele também concorre com tigrinho. Se eu fosse viciado em apostas, eu ia preferir fazer 300 vezes de alavancagem na BitMEX do que apostar no tigrinho, né? Quando existe uma... Pois isso é verdade, se você aposta no tigrinho, no foguetinho, nas bets da vida, nem digo em questão de jogo, porque às vezes pode ter um palpite aí no jogo, tudo bem, mas mesmo assim eu preferiria apostar em 200, 100 vezes aí no Bitcoin. Você coloca aí 100 dólares e entra com 100 vezes alavancado, se você entrasse em 60 mil dólares, imagina quanto você teria hoje. Então, basicamente, você perde muito menos e tem uma chance muito maior de ganhar se você entrar. Concordo, mandou bem. Um ativo que é altamente alavancado, ele tende a variar muito, né? Ele sempre tende a variar mais do que os outros mercados, né? Então, Fora que dá para ganhar na queda. Se você quiser, só apostar contra também, tenta ganhar. Qualquer variação que leve os mercados convencionais a variar 10, 20, 30%, a tendência é que o Bitcoin varie o dobro, né? E além disso, ele pode ter problemas intrínsecos dele, por exemplo, que a gente estava conversando lá fora, que os endereços de Satoshi, que não são movidos há mais de 12 anos, eles são endereços muito mais vulneráveis do que o seu. Centenas de vezes mais vulneráveis do que o seu. Se, por exemplo, os endereços usados começarem a ser quebrados... Essa questão dos endereços de Satoshi que não são movimentados há 12 anos, putz, eu tenho um pé atrás com isso. Eu acho que algum dia vai ser movimentado e aí vai vir um crash. E sempre lembrando, né, que Satoshi Nakamoto pode ser alguém de dentro do sistema, né? Que vai utilizar da blockchain como um sistema financeiro global futuro. Então, eu não descarto essa hipótese, mas eu tenho um sentimento que eles vão mexer um dia essa moeda e essa moeda vai trazer aí uma grande repercussão para o mercado, mais possivelmente negativa, né? Quem conseguir, com o brute force, quebrar os endereços mais antigos, isso não vai fazer quase 1 milhão de bitcoins seriam ofertados, forçar o Satoshi a mover os seus sucessores se ainda estiverem vivos. Isso aí faria o Bitcoin tranquilamente cair 80%. E uma coisa que pode acontecer amanhã... É isso aí que ele falou. Faria tranquilamente ele cair 80%. Amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, não é isso? Ô, Renato, fala um pouco sobre a tua formação. Da onde tu veio, como é que tu chegou nessa audiência absurda? Ontem tu fez recorde de audiência no Pânico. Queria que tu contasse um pouco da tua formação. Eu sei que tu é funcionário público. Eu fiz Direito na Federal, por extraordinário aproveitamento. Fiz Engenharia de Produção Civil na UNEB, eu fui o primeiro no Brasil no ENAD. Aí eu fiz especialização em empresarial.
sempre gostei de empresarial, fui monitor, fui tirocinista, fiz mestrado em empresarial lá na Bahia também, na Federal da Bahia. Depois eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças, e como o programa tinha dito que eu nunca tinha sido aluno, porque eu entrei através de um Inter por determinação do Ministério da Educação petista, eu achei que o Brasil não ia para lugar nenhum. Resolvi estudar na Europa. Fiz esquema lá de Erasmus, não é Orgasmus, fiz o Erasmus de pós-graduação, que é um negócio sério, moralizado. Aí eu tive a oportunidade de estudar na Holanda, na Alemanha, lá onde Vivante, né, fez toda a infecção. Tive a honra de ter aula lá em Bolonha, tive a honra de conhecer o hospital que Ayrton Senna morreu em Bolonha, né, universidade de quase 1000 anos, né. Estudei em Hamburgo, estudei em Roterdã, tive a oportunidade, inclusive, de ter bolsa para estudar com o pessoal de Chicago também. Como é que chama? Quando o pessoal... Tu toma essa carteirada e toma essa carteirada. Segura esse diploma, Ferri. Pergunta como é que foi minha carreira acadêmica, eu geralmente falo que é como aquela história lá do... Você lembra daquele filme da Linda Mulher? Que a puta pergunta se o cara terminou o colegial, o cara diz assim, rapaz, eu fui até o fim, não é isso? Tipo, se eu for contar tudo que eu estudei, é um montão, não é isso? Fiz carreira acadêmica, fui professor efetivo de universidades federais, inclusive, mas hoje em dia no Brasil, acabou. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém fazer um mestrado, doutorado, uma carreira acadêmica que seja contra o discurso oficial. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem regula e banca as universidades essa carreira acadêmica no Brasil? E é por isso que esses cursos online estão explodindo, não é isso? As pessoas estão buscando eles pagarem para eles controlarem. É exatamente isso. Já fiz um vídeo aqui no canal, em pouco tempo, galera da medicina mais nova aí, vai todo mundo virar Uber, igual os engenheiros já viraram, advogados já viraram. Isso daí, faculdade hoje em dia já não importa mais nada, com essa quantidade de faculdade vagabunda que se criam e essa ideia de que você só pode ser alguém se você tiver faculdade. Eu, graças a Deus, eu sou de uma outra época, então até o ano que eu me formei, hoje eu tenho 33 anos, então até o ano que eu me formei era mais normal você fazer faculdade, mas o tempo foi passando e ali naquela época já tinha essa gama, mas para você trabalhar em uma empresa, tudo, a faculdade sempre foi o primordial. Então, basicamente, aqui eu não tem como discordar com ele, né? É difícil discordar, o cara é bem sensato. A educação deles, né? Buscando educação real, né? Se alguém quiser, inclusive, me encontrar pessoalmente, bote aí na internet, missãobitcoin.com.br. Tem curso online e tem pessoalmente em vários lugares do Brasil. Mês que vem estou em Recife. Pô, mas já acabou. Vamos colocar mais um trechinho. Esse daqui era o começo. Puta, nem esperava por essa. Achei que ia ter algo mais polêmico, então vamos colocar lá 3/8. Para todo mundo. Essa fundamentação. Por 10 minutos aqui, mais ou menos. Estudando a economia austríaca, eu me buscando educação real, né? Aí. Se alguém quiser, inclusive, me encontrar pessoalmente, bote aí na internet, missãobitcoin.com.br. Olha, peguei no timing, hein? Tem curso online e tem pessoalmente em vários lugares do Brasil. Mês que vem estou em Recife, depois Fortaleza. Todo mês eu estou me realizando agora como professor em algum estado do Brasil especificamente. Galera, somos quase 1000 pessoas aqui ao vivo. Queria convidá-los todos a entrar na nossa comunidade do WhatsApp aqui do podcast. Tem link na descrição do vídeo. Participar aqui pelo chat do YouTube que a gente está acompanhando. Antecedência, quais são? Convenci que o início da verdade... Porque estudando finanças, estudando a economia austríaca, eu me convenci que o início da verdade é você chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, não é isso? Não é do job, é prostituta, não é isso? André o nome verdadeiro da inflação é aumento da base monetária. Isso é exatamente isso que acontece e a esquerda tenta fazer isso com nós a todo momento. Então trocar o nome das coisas para que você não possa mais articular e chamar aquilo no verdadeiro nome, e geralmente você entra no imaginário das pessoas e aquilo começa a se tornar algo normal. Igual ele falou, a do job é prostituta. Então se a prostituta começa a se chamar do job, daqui a pouco você normalizou essa profissão. Não que não deva ser normalizado, tudo bem, não tem problema, mas ela tem que receber o verdadeiro nome, e, né, que é o nome que foi dado a ela desde que o mundo é mundo. A gente vive hoje um regime de juros negativo. Igual a inflação do IBGE, que ele acabou de comentar aqui também. A inflação é outra questão que você fica achando que é a inflação da FGV, que são os índices que eles colocam, né? Lá, os itens de preços de mercado, que variação de determinados produtos. Aí você pega os produtos que sempre variam um pouco, ou você faz a escolha da cesta de produtos, e aí você consegue manipular toda a ideia do que seria o aumento da base monetária ou inflação. Existe investimento no sistema convencional, eu entendi isso em 2009, 2010, e isso me dava uma depressão extrema. Eu disse, meu Deus, se o dinheiro que eu juntar, eu vou perder. É perda fixa ou perda variável? Aí em 2014 eu achei um texto... A variável é feia, viu? Eu achei um texto do Fernando Uric, que foi no Infomoney e no antigo Instituto Mises, falando sobre guerra ao dinheiro.
juro negativo, e no último parágrafo ele tinha uma frase que falava de Bitcoin. Inclusive, o que vai botar também empresa aberta agora para concorrer com a Melioso Orange, não é isso? Pois é. O Fernando Ulrich, um monstro também. Um monstro, eu gosto muito das análises dele e principalmente também porque ele trouxe a ideia do Bitcoin no Brasil e todo o conceito ali que ninguém tinha na época em canais no YouTube para entender como nós temos hoje. Hoje qualquer um consegue entender perfeitamente o que é o Bitcoin. Antigamente, mas anos atrás, você não tinha esse conhecimento todo, essa informação toda que chegou hoje pra gente. Esse cara, foi o texto desse cara, do Infomoney, que me fez acordar pro Bitcoin. Ô, Renato, tu acha que o Brasil vive uma ditadura hoje? Rapaz, o Brasil vive na ditadura há 30 anos. A definição de ditadura juridicamente é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A maioria das pessoas que matam vão presas? Sim ou não? A maioria das pessoas que matam, mais de 90% de quem mete tiro no outro não vai preso, velho. Você acha que a maioria dos estelionatos são sequer comunicados? A maioria dos ladrões vão presos? Sim ou não? Hein? Isso... De galinha todos. Não, todos. Diz que a maioria das pessoas que são roubadas nem comunica, que sabe que não vai dar em nada, não é isso? Você acha que a maioria do trabalhador que toma pau e tem um celular roubado, ele sequer vai na delegacia fazer uma ocorrência? Hein? Pois é. O Brasil vive uma ditadura, um estado de exceção há mais de 30 anos, não é de agora, não? Tu acha que o PT vai dominar as próximas eleições pelos próximos 20 anos no Brasil? Rapaz, ele já dominou, não é isso? A última chance de existir alguma oposição real nesse país era o Hugo Mota, não é isso? Chegar e dar testa no judiciário e proibir a prisão dos parlamentares. Se ele não fizer isso, fica claro que os três poderes estão concordando com o que está acontecendo aí, né? E em um lugar onde seu voto não é mais relevante, seja porque não tem oposição real, porque você não tem representação suficiente, a mensagem principal desse livro aqui é essa. A salvação individual é coletiva. É a mensagem de Jesus. Salvação individual, não é isso? Não busque salvação coletiva, não é isso? Resolver seu problema de sua família é a sua prioridade. Todas as vezes que você não tem como mudar o país, você vai mudar a sua vida. A sua vida você tem como resolver. Pior que é sempre a mesma mensagem, mas sempre eu fico raciocinando sobre a mesma mensagem. Porque é tão lúcida, ele traz tão enfático, né? Tão lúcido a ideia toda contextualizada de uma forma que você fica sem reação de não tenho como contestar o que você está falando, cara. Realmente não tem como bater de frente. Então a mensagem é clara, como diria. Com desinvestimento. Você não concorda com o regime que está aí, você não quer pagar aborto, castração de criança, condenação de piadista, não é isso? Você não quer financiar a falsa acusação feminista para inocente ser enrabado na cadeia, compre Bitcoin em autocustódia. É a única coisa que você pode fazer contra esse... E essa ideia veio dele, porque quem fez essa analogia, pelo menos a primeira vez que eu vi isso, eu nunca vi ninguém mais falando sobre isso, a analogia de você estar comprando, investindo em ações, você está financiando, porque eles captam esse dinheiro também e investem nesse monte de coisas que são contra a cultura nacional, contra o cidadão conservador. Então, geralmente, você realmente está investindo para que a sociedade seja colapsada. Então, faz total sentido essa análise de você investir, emprestar dinheiro para o governo, títulos. Você está emprestando dinheiro para o governo. Olha, para ele fazer o que com você? Então, basicamente, ele tem toda a razão. Primeira vez que eu vejo, a única pessoa que eu vejo falar realmente isso. Esse regime, não é isso? Roberto Dias, esse podcast é muito top. Valeu, Roberto. Wagner Oliveira, top demais. Nayana, lá de Porto Alegre. Top só no episódio de hoje, né, amigão? Acha que é possível uma sociedade sem religião? Todas as sociedades que não tiveram religião, eles se autodestruíram. Isso aconteceu sistematicamente. Só que eu não conheço ninguém sem religião. A maioria das pessoas que não têm religião, que se afirmam ateus, eles, na verdade, professam a religião civil de Rousseau. Quando você vê um quartel, 6 horas da tarde, os caras fazendo ordem unida pra tirar a bandeira e tal, aquilo ali é um ritual religioso. Aquilo é um ritual que tem todas as características de ritual religioso, né? A ideologia estatal, ela é uma ideologia com ritos e tudo mais, como se fosse uma religião. Não existe em cima do muro de quem? Existe em cima do muro? Do diabo, pô. Ou você vai dizer, seja feita a vossa vontade ou a minha, meu irmão. Você vai servir o pai de cima ou o pai de baixo, não é isso? Quem é o pai da mentira? Hein? Você é brabo, hein? É o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele foi questionado no templo, demonstrando com fatos e lógicas quem era ele, e as pessoas não entendiam, eles disseram, você não entende o que eu estou dizendo porque você serve a seu pai. O pai da mentira, não é isso? Se você servir a verdade, você vai se convencer com fatos e lógica. Se você não aceita fatos e lógica, meu irmão, você serve a mentira, não é isso? Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é isso? Se você achar que não existe um Deus, se você achar que você serve a si mesmo, você vai estar servindo ao pai de baixo, não é isso? O pai de baixo é o diabo. Pois é. Ô, Renato, tu acha que o dinheiro transforma ou só revela quem a pessoa já era mesmo? Eles vão cortando o assunto, eles não dão continuidade. É sempre uma nova pergunta, mas não
debate e não pergunta sobre o que o pessoal não tem capacidade intelectual para discutir com ele. Eu também não sei se eu teria, não, mas realmente os dois aqui são, até agora... Ele amplifica o que tiver dentro da pessoa. Se o cara gostar de droga, com mais dinheiro, ele vai usar mais ou menos droga. Se ele for pedófilo, ele vai usar mais ou menos pedofilia. Ele amplifica o que tiver de bom e de ruim dentro da pessoa, não é isso? Como é que foi? Poder em geral, né? Dinheiro é um tipo de poder, né? Poder em geral amplifica o que tiver dentro da pessoa, né? O que tu acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? Depende da pessoa. Tem pessoas que... preferência temporal varia, não é isso? Inclusive, em geral, aquele negócio lá do elas são fáceis porque são pobres é uma verdade matemática, né? O valor marginal é decrescente para a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que não são assim, né? A aversão a risco não é uma coisa universal. Tem pessoas que continuam se arriscando mesmo estando bilionárias, não é isso? Tipo, isso varia muito de personalidade, de várias coisas de trauma de infância, se passou necessidade. É muito difícil fazer uma afirmação dessa sistematicamente, não é isso? Tem muitas variações. Em agregado, é verdade. Mas em agregado, a maioria das pessoas, elas pensam financeiramente. Mas os psicopatas ponerológicos, quem tiver alguma dúvida, pesquisa o livro aí, Ponerologia Política, que tem, inclusive, Lobachevsky, ele explica isso, que as pessoas que governam a sociedade, eles não pensam como eu e você em ganhar dinheiro. Eles não se importam com dinheiro, não. A maioria dos políticos, eles pensam em dinheiro ou em poder. O cara lá da Coreia do Norte, se ele desse uma besteirinha mais de... Pô, se ele tiver poder, dificilmente ele não vai ter dinheiro, né? Então, é uma condição. Agora, você ter dinheiro e, por consequência, ter poder já não faz sentido. De liberdade aos escravos dele, ele arrecadava o triplo, não é isso? Ô, Renato, como é que rentabiliza a fama? Agora chega, já foi, acho que para esse vídeo não ficar muito grande, muito extenso. Se vocês gostaram, a gente continua num próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal para a gente bater a meta de 3.000 inscritos. Muito obrigado, valeu e até a próxima.